Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse é o episódio que vai ser animal. Eu tô recebendo aqui um cara que eu admiro pra caramba. A gente trabalhou junto, ele foi meu chefe. Ele é um executivo super jovem que causou uma transformação gigantesca em uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Ele canta, ele é um cara boa gente pra caramba. As pessoas dentro da empresa adoram ele, porque a gente já recebeu aqui pessoas da empresa que ele trabalha. Eu tô falando do meu querido amigo Rodrigo Galvão. Cara, super honra te receber aqui hoje no Experiências Extraordinárias. Eu sei o quanto a tua agenda é, cara, maluca. E na hora que eu te mandei um WhatsApp te convidando, você imediatamente me respondeu, aceitou. Você não sabe como eu me sinto lisonjeado, de verdade, de coração, por você estar aqui hoje apoiando o nosso projeto e cedendo o seu tempo pra gente. Obrigado, cara. Rodrigão, pô, fico até feliz. Fico até sem graça aqui com essa abertura aqui, ó. O pessoal tá aqui vendo aqui. Mas, primeiro, obrigado pelo convite. A admiração é recíproca. Você obrigado, sabe o cara. Quanto a gente teve a conexão quando a gente trabalhou junto. Eu costumo dizer que o que a gente leva para a vida realmente são as relações e as amizades que a gente cria. Então, quando você me mandou a mensagem, realmente, na hora eu li e falei, cara, Rodrigo, eu já estava vendo um pouco das suas gravações. Eu já sabia que você tinha esse talento aí de comunicador. Ele sempre teve esse talento de comunicador. A gente trabalhava junto. Ele sempre era um cara muito eloquente, muito fácil de lidar. E na hora, não tinha como não aceitar. E fico feliz e lisonjeado aí pelo que você falou aí. Tudo verdade, cara. Eu admiro você demais. Não é rasgação de seda, não. Eu admiro mesmo muito você, cara. Fico feliz. E espero aqui poder contribuir também com a sua audiência e que passe alguma coisinha, não sei, essa próxima hora aqui seja algo importante para a vida. Eu tenho certeza que vai ser, porque você tem muita história boa. Para a vida de alguém, pelo menos, quem sabe, eu possa ajudar. Cara... eu sempre peço para o convidado falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você começou na Oracle lá muito jovem, como estagiário, né? Seu único emprego até hoje. Conta um pouco para a gente rapidinho, porque eu sei que você já falou bastante sobre isso por aí, mas eu queria que a gente falasse só para as pessoas que ainda não te conhecem, que estão aqui assistindo a gente, para que elas entendam, né, onde você começou e onde você está hoje. Bom, é o que você disse, né? A minha história, para quem acompanha talvez o mundo corporativo, talvez já possa até ter ouvido falar, então eu não quero ser muito repetitivo aqui também, mas para quem não conhece, né, peço aqui a licença para contar um pouquinho. Eu sou o Rodrigo, tenho 40 anos hoje. Menino! Fiz aniversário aí no meio do ano passado. Sou um garoto ainda. Eu tô na rabeira dos millennials ali, sabia, né? Que quem nasceu até 82, ainda é milênio. Eu sempre falo que eu sou o millennium pai, assim, né? Você tava lá na cauda longa, né? O cara na cauda longa. Então tem algumas coisas ali que eu absorvi da geração. Mas a minha história, enfim, começou um pouquinho mais. Eu gosto até iniciar pelo lado pessoal, né? Porque a gente sempre fala do profissional. Então, Rodrigo, tenho 40, venho de uma família de 4 irmãos, né? Meu pai e minha mãe. Meu pai jornalista, minha mãe educadora, meu irmão jornalista também, 2 irmãos jornalistas, tenho uma irmã administradora. Então, jornalismo lá que não faz, então o pessoal aqui que é aqui da produtora aqui, tô em casa. Sou casado com a Carol. Também, ela tem 3 faculdades, né? A Carol gosta de estudar. Ela fez jornalismo, você vê como porra atrás. Jornalismo, pedagogia. Tá no sangue. E aí psicologia, né? Hoje ela é orientadora, ela é psicóloga, mas muito focado na parte da educação infantil, adolescente. Que legal, então cara. é bem legal. Estou casado com a Carol, que eu conheci também muito jovem, na escola, com 16 anos, casei, depois vim a casar com ela com 26. Então a minha história ela é meio anti-millennial, né? Você está percebendo, né? Tenho 2 filhos, o Gui e o Gu. Depois Guilherme e Gustavo, Gui e Gu, porque eu gosto de sertanejo, então eu já fiz uma dupla.
Então eu brinco que a minha vida eu sempre tô com algum propósito por trás disso. Vai que dá certo, né? E gosto, né? Então gosto de música, ele já adiantou um pouquinho aqui. Vai tocar aqui pra gente hoje. Eu tô fazendo spoiler aqui. Vai tocar uma música pra nós hoje, hein? Vamos tentar. Então, e a minha história profissional começou logo muito cedo. Então, eu terminei meus estudos de graduação. Precisava, enfim, escolher um curso. Sempre falo um pouco disso. E a brincadeira que eu uso é que quando você não sabe muito o que fazer, eu fui para administração, né? Era a bola certa. Na época era um curso mais abrangente. Né? E ali eu resolvi, falei, vou fazer administração. Entrei ali na faculdade, fiz alguns testes, enfim, na época os vestibulares, né? Hoje ainda tem um pouquinho mais avançado, isso é a parte boa. E logo entrei na universidade. Eu apliquei para estudar à noite, eu precisava trabalhar de dia, não vim, né? Eu precisava do salário, enfim. Eu sempre falo que eu não vim de uma família pobre, mas também não vim de uma família rica. E isso até me ajuda a entender, e é legal você entender os contextos, né? Acho que a gente é reflexo daquilo que a gente viveu no passado para entender quais são os nossos desafios do presente, né? Quem a gente tem que dar oportunidade, né? Como a gente tem que olhar o mundo. Então, mas eu tinha que trabalhar. Né, até para pagar a faculdade, para ajudar a pagar a faculdade. Meu pai tinha 4 filhos, então você imagina. A fatura da faculdade ia ser cara ali alta, era classe média, né? Não era uma classe média rica, não. Então, vim realmente de uma família que meu pai e minha mãe se esforçaram muito pela nossa educação. E acho que era o maior objetivo deles, que os filhos tivessem uma boa educação para poder ter oportunidades de trabalho e futuro. E aí eu tinha que estudar à noite, entrei na faculdade à noite, porque eu queria trabalhar muito cedo. Eu não sei porquê, mas na minha cabeça, não sei porquê, eu sabia, né, que eu precisava ganhar dinheiro, mas assim, eu queria trabalhar no primeiro dia de faculdade, né? Já queria. E não se podia na época, porque você tinha que ter pelo menos 6 meses de experiência. Quando eu dei 6 meses cravados, eu fui procurar emprego. E aí que é a hora que as coisas do destino, que eu não consigo entender como acontece na vida, eu descendo pro bar, eu acho que eu tava... Da faculdade. Da faculdade, primeiro ano. Que ninguém é de ferro, né, cara? Eu tinha estudado bastante naquele dia. Eu parei no mural e era um mural, né, de empregos e tinha vários anúncios. E eu sempre conto essa história, ninguém acredita. Eu só peguei o e-mail de uma empresa e foi a Oracle. E mandei um e-mail. Totalmente despretensioso, tinha um currículozinho bem mais ou menos ali que eu peguei na internet, na época no buscador lá, que era Yahoo ainda. Internet. Me lembro a cena, chegando, eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão, e aí de noite eu entrei na internet, eu falei, vou escrever esse e-mail. Para minha surpresa, eu escrevi o e-mail no dia seguinte, a Oracle me respondeu, dizendo assim, puxa, tem um processo seletivo, você pode vir, você vem participar. Cara, entrei nesse processo seletivo, totalmente despretensioso. Quando cheguei lá, descobri que era para uma área na área financeira. Nem era tão financeiro assim, mas no dia eu virei o melhor conhecedor de Excel. já era o vendedor já nascendo ali, né, já cara? Já nasceu aqui. Eu falei, cara, agora eu sou o cara, eu sou o cara que conhece de economia. Inclusive, eu queria ter feito faculdade de economia. Dava nisso, né? E participei do processo. Brinco também, já contei essa história algumas vezes. Fiquei no final, eu e uma outra pessoa para uma vaga. E aí, na hora do final, escolheram falar, putz, vocês dois gostamos dos dois, então vamos escolher os dois. E foi muito, muito legal. Até brinco, porque eu estava concorrendo com... chamava Marcelo Kitarhara. E eu falei, para a área financeira, o Kitarhara eu acho que conhece um pouco mais de matemática do que eu. Aí eu falo para já vem no DNA, né, cara? Eu falo para meus amigos que levaram ele pelo conhecimento técnico e me levaram pela malemolência, pelo carisma. Né? E eu entrei na Oracle. E ali eu construí uma carreira. Comecei como estagiário mesmo na área financeira. Descobri logo que não era na área financeira que eu queria estar. Eu queria ir para a área de vendas. Enfim, também sou igual ao Rodrigo aqui. O Rodrigo também é um apaixonado por vendas. Sou sim. Logo mudei de área e aí comecei a crescer dentro da empresa. Comecei na área financeira. A primeira posição de vendas também foi telemarketing. E aí você foi galgando as oportunidades. Eu não pulei um degrau. Não pulei um degrau. Fui todos os degraus. Foi rápido, muito rápido. E aí, vendedor, júnior, pleno, aí me especializei em mercado de telecomunicações e mídia. E aí me deram a oportunidade de ser gestor, virei gestor, fui bem.
E aí me mandaram para o México, você lembra? Lá para cuidar de alguns negócios. A sua primeira viagem para o México foi nós dois juntos. Isso, vamos fazer. É verdade, eu e você. E aí me levaram para... Aí foi esse caso, daí eu virei vice-presidente. Isso, lá que a gente foi trabalhar junto. De CX, de Customer Experience na época, que era uma área menor. Me deram depois uma área de tecnologia, que já era o business, maior, que era o business grande da Oracle aqui no Brasil. E daí com 35 anos... Presidente. Me convidaram para ser presidente da Oracle do Brasil. Aí até é o baque, né? Porque todo mundo... Não, tá todo Você esperava esse convite, cara? Não esperava. Não. É difícil falar assim, que eu acho assim, a gente tem que estar sempre preparado, mas você nunca espera por um convite... você é presidente da Oracle do Brasil com 35 anos. Você não espera. Você está preparado. Você fez por merecer, você estava preparado, mas... Eu lembro a primeira conversa que eu tive com o Luiz, né? O Luiz Messler, que é o presidente da América Latina. O Luiz me chamou e falou assim, eu nem sei se você vai conseguir fazer o que eu acho que você tem que fazer. Caraca. Exatamente isso. Mas eu acredito em você. Eu acho que você pode ser uma referência para a transformação e para aquilo que a gente precisa para a Oracle. Seja um sangue novo, uma cabeça diferente. E aí eu lembro que eu perguntei, mas quais são as suas referências? Ele falou, não sei. Deu alguns nomes do tipo, mas eram referências de pessoas que tinham muita penetração no mercado e conseguiam dar uma cara também do mundo novo para a própria empresa. Ou seja, sabe, aquele... Ele te deu referências de mercado. De mercado, enfim. E eu falei na hora, eu falei assim, eu não tenho resposta para dizer se eu vou ou não vou, mas eu nunca tive medo de desafio. Muito pelo contrário, eu sou movido por desafio. Desde moleque, eu gosto muito de esporte, né? Muito de esporte. E para mim, esporte ele é o desafio, é a resiliência, é não desistir. Eu muito cedo, depois eu posso contar, eu acabei entrando num clube. Meu avô era funcionário de um clube que tinha direito de levar a família. E aí meu pai colocou a gente lá e eu fiz uma escolinha de esporte. E ali da parte de esporte, fazendo até uma pausa aqui só para fazer um parênteses. Uma das práticas da escolinha era tênis. E me apresentaram tênis. E eu tinha um ziriguidum diferente ali. E me convidaram para falar, poxa, você quer jogar um campeonato? Eu joguei um campeonato com 9 anos e fui vice-campeão. Caramba! E aí o clube me chamou para uma peneira para pagar, para eu entrar num grupo de jogadores de tênis com 10 anos, 10 para 11 anos, para patrocinar, ele era patrocinar, não pagava isso. Então, eu joguei tênis dos 10 aos 16 anos pelo clube, jogando interclubes e não pagava por isso, era um patrocínio. Então, eu acabei tendo uma história no tênis muito legal. E me ensinou muita coisa na vida, de resiliência, de não querer desistir. O tênis é um jogo muito estratégico, né? E muito você, muito né? sozinho ali, né? Então me ensinou a ganhar, me ensinou a perder, me ensinou uma série de coisas. E quando ele me disse isso, falou, e desafio, eu não lembrei de tudo que eu já tive minha vida inteira, de todos os desafios que eu já tive. Falei, não vou, vamos embora, vamos fazer. O máximo que acontecer não dá certo. E aí embarquei. Mas eu não vou deixar de tentar, né? Jamais. E aí embarquei no desafio, fiquei, isso faz 7 anos. 6, 7 anos. Faz um Você ficou 5 anos, né? 5 anos, mais ou menos. 4 e pouco. E aí fizemos, depois a gente conta um pouquinho. Acho que é isso que é legal. Talvez a gente entrar aqui, posso contar várias coisas, vários pensamentos, várias coisas legais. Assumi a posição na Oracle do Brasil. A gente fez... foi um dos melhores... eu posso dizer para vocês, uma das experiências mais legais que eu já tive. Assim, não profissional, pessoal. Pessoal também. Ele te dá uma base, tem algumas posições que te dão uma base humana, assim, de um jeito que é inacreditável, né? Do tipo, entender que o que importa pro outro não necessariamente o que importa para você, né? As realidades são muito distintas, as áreas são muito distintas. Geralmente, quando você vai para uma área, são silos, né? Geralmente, quem vai para venda é porque gosta mais de exposição. Quem vai para uma outra área de marketing gosta mais de criatividade. Então, não é uma regra, mas são pessoas que você não necessariamente vai dizer, puxa, mas eu estava lá e eu acho que aquela é a verdade absoluta. Você fala, não, mas tem um grupo aqui que não acha que isso é a verdade absoluta. E quando você está numa posição de presidente de uma organização, você tem que entender que não existe uma verdade absoluta, nunca. E a voz tem que ser dada para todo mundo. Então, esse foi um pouco do trabalho que a gente fez.
Fiquei lá 4 anos e meio aproximadamente, e como eu já falei, desafio para mim é o que te move. Um belo dia me chama de novo e fala assim, Rodrigo, cara, a gente fez um trabalho legal, que trabalho a gente fez aqui no Brasil, agora preciso que você faça isso na América Latina. Topa? Tá tudo arrumado ali. Eu falei, vamos lá, vamos agora remar. Eu coloquei as coisas no lugar. Vamos remar tudo de novo. E aí aquela coceira vem embora, vamos fazer esse negócio. Aí eu assumi agora a posição na América Latina, cuido de toda a área do business de tecnologia da Oracle para o mercado inteiro. E tá fazendo esse trabalho. E agora estou fazendo todo esse processo junto com outras, que legal, com outras lideranças em outros países. E aqui estou. Então, falei aqui 10 minutos, fantástico. Mas é uma carreira de 21 anos, né? 22 anos. Nesse meio, casei, tive filhos, né? Como eu falei. Então, é muita coisa, é muita conexão. Cara, você acho que foi um dos grandes responsáveis por uma mudança cultural na Oracle aqui no Brasil. Por uma mudança até de imagem da corporação. E eu estou falando de alguém que trabalhou lá, que ama a empresa. Eu sempre adorei a Oracle, mesmo trabalhando em outras empresas. Eu sempre gostei muito da Oracle, deixei grandes amigos lá, que estão lá até hoje e tal. E, de alguma forma, sempre acompanhei, né? Até pelos amigos que estão por lá. E eu sempre escutei muito, e que legal que você está aqui hoje para contar um pouco sobre isso, da transformação cultural que você fez na Oracle quando você esteve liderando a companhia. E eu acho que hoje o Maioral segue essa transformação. O Maioral já esteve aqui, então quem não assistiu o episódio do Maioral, por favor, assista. Eu vou deixar aqui o link e o card aqui. Né? Uma história super legal, super inspiradora também. Cara, como é isso? Como é mudar a cultura de uma empresa, mudar a imagem dessa empresa que, convenhamos, naquela ocasião era uma imagem de uma empresa extremamente agressiva, uma empresa que às vezes até passava um pouquinho do ponto, né? Para uma empresa moderna, para uma empresa cujo presidente anda de camiseta, canta, fez programa de startup, né? Revolucionou a cultura dando espaço para as pessoas. Cara, eu fico até arrepiado aqui porque... Porra, eu vivi lá, cara. Eu sei o quanto isso deve ter feito diferença. Conta um pouco pra gente disso, cara. Como é que foi isso? Como é que você começou? Como é que... A sua pergunta é bem legal, assim. Primeiro, deixar registrado aqui que o dia que ele que escolheu para ir embora, tá? É verdade. Ele pediu para sair, eu fiquei incrédulo. Eu falei, não acredito. Chamei ele numa sala. Falei, cara, você não vai embora. Verdade, você não vai embora. Só que ele tinha os projetos pessoais, acabou deixando. Eu falei, um dia você volta. Agora ele virou chique aqui e não volta nunca mais. Assim, Rodrigo, primeiro que não me sinto responsável pela mudança, me sinto parte da mudança, boa, de verdade. Excelente. Nada aconteceria se as pessoas não entendessem e não comprassem a ideia. E aí a ideia, na minha humilde visão, ela é algo que ela é muito maior do que simplesmente o objetivo da empresa. Eu acredito no objetivo das pessoas. Ou seja, meu papel, vamos dizer, se eu tive um papel ali, foi tentar mostrar para as pessoas que a empresa é o melhor lugar que ela tem para talvez, ou para, com certeza, ou depende do que você, né, o tanto de energia você coloca, para que você possa alcançar seus objetivos pessoais também. Vou te dar um exemplo. Eu me conecto muito com educação. Eu acho que o Brasil, a gente está indo cada vez mais, isso não é de agora, para uma economia digital. E quando você vai para o mundo real, as pessoas não têm oportunidade, a realidade do brasileiro não tem oportunidade de ter letramento digital nas escolas, por exemplo. Enfim. E é um pouco essa visão. Como eu, através da Oracle, consigo mudar essa realidade. Causar esse impacto. Ou seja, como eu, através do meu trabalho, consigo fazer algo diferente. Então, no fim das contas, eu dei um exemplo, né? Mas qual que é o seu objetivo? Puxa, meu objetivo, e eu vou trazer para mim. Meu objetivo, realmente, eu acho que eu tenho que o meu trabalho ele é um instrumento de transformação.
de vidas, de pessoas, de gente. Então, hoje, quando na posição que eu tô, eu quero que você dê o melhor de você e eu quero que você seja feliz. Porque se você for feliz, obviamente que isso vai causar resultado. Sem dúvida. Isso é um fato. Então, ali, naquele momento, o que eu trabalhava muito com as pessoas era assim... Gente, a construção de uma nova cultura depende de nós. Ou melhor, a reformulação da cultura. Porque cultura... Existem várias culturas. E cada empresa tem a sua. E não tem a melhor. A melhor é a nossa. Mas a nossa tem que ser aquilo que todo mundo acredita. Entendeu? A Oracle nunca vai ser a empresa A, B ou C. Não vai ser. Né? Vamos pegar lá... A Oracle tem a sua própria cultura, a gente né? tem a nossa própria cultura. E essa nossa cultura tem que ser a melhor cultura. E a mais legal de trabalhar. E a mais legal de fazer. E é ali que eu comecei a mostrar para as pessoas, dizer assim, gente, vamos nós construir a nossa cultura no sentido de trazer os nossos desejos pessoais para a nossa vida. E até brinquei, e eu aprendi isso num papo que a gente fazia muito, ainda fácil, né? Mas muita reunião com a moçada, com a molecada de projetos de sociais, de letramento digital, era o PROA. E aí um dia uma moça, me convidaram para ir lá no Teatro Municipal para dar uma palestra para eles. Eu até levei meu violão na época, eu falei, nunca sei quando vou ter a próxima oportunidade de tocar aqui. E uma menina levantou a mão e falou assim, Rodrigo, tudo bem? O que brilha seus olhos? E aquele dia, cara, foi muito louco, assim, que eu olhei assim, isso brilha meus olhos. E ali, para mim, significou algo que brilho nos olhos é quando eu consigo conectar meu coração, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso como pessoa. Então, brilho nos olhos no mundo corporativo. Todo mundo fala assim, vamos trabalhar com brilho nos olhos. Mas o que é isso? É quando eu trago aquilo que eu acredito para o meu trabalho. E o meu trabalho passa a ser um instrumento de mudança, um instrumento de, inclusive, para desejos pessoais. Quero conhecer o mundo, eu quero viajar. Eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero comprar uma casa para mim, eu quero ter um carro. Não importa se são bens materiais, se são pessoais, se são questões, enfim, mais internas ou externas, não importa. Mas, através da Oracle, você pode alcançar os seus objetivos. E ali... foi muito louco, assim, porque as pessoas começaram a acreditar e entender que a gente era responsável por aquela mudança. Então, assim, eu me lembro que a gente começou a armar um negócio que era assim, Café com Galvão. Né? Café com Galvão era isso, né? Era isso, deixa eu ler embaixo que era isso, Café com Galvão. Papo aberto com Galvão, era isso. Papo aberto com Galvão. Estou perguntando pro Fábio que está aqui comigo. E aí, eu ia no auditório toda semana, sentava no auditório, convidava, e as pessoas sabiam que podiam ir lá para perguntar para mim e falar comigo o que quisesse. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Sem filtro. Sem filtro nenhum. Eu sentava... Caceta! Imagina, numa hora qualquer, exatamente aquilo que você falou. Sim. Puxa, uma cultura ou talvez um pouco mais agressiva, no sentido das pessoas... E aí as pessoas no começo, puta, será que isso é verdade? Será? Cadê a câmera? É pegadinha? Será que isso é verdade? E aí começaram a ir. E no início eu ficava mais quieto e eu começava o quebra-gelo dizendo assim, olha, sempre vai ter alguém que vai iniciar e depois a gente engrena, mas tem que ter alguém que vai ter um pouquinho mais de coragem para perguntar. Gente, pergunta. E alguém levantava a mão e aí, cara, começou a bombar. 200 pessoas no auditório. Chegava um momento que a gente fechava a porta. A ponto da gente ter que começar a fazer por andar. E as pessoas desciam, levantavam a mão e falavam assim, Rodrigo, tal coisa, eu quero discutir porque eu acho que não sei o quê. Puxa, você acha? Então faz. O que a gente pode fazer? O que você pode fazer? E aquilo começou a pessoa, eu posso fazer? Não, você pode fazer. Não adianta você reclamar da cultura se você não entender que você é parte da cultura. Tem coisas que são minhas responsabilidades e eu vou fazer. Eu aprendi que cultura, ela não é... Né, vou falar uma frase talvez mais impactante, mas ela não é inclusiva. Às vezes ela é mais excludente. Cultura. O que eu quero dizer? Você não vai explicar para alguém que aquela é a cultura se a pessoa não quiser fazer parte daquilo. Então é melhor ela sair. Porque senão ela vai fazer mal para as pessoas que estão lá dentro. E para ela própria, né? E para ela própria. Já começa... Por isso que eu falo que é excludente nesse sentido. Né? Não no sentido que não pode aprender. Mas eu posso dizer assim, não, é isso que eu quero para mim, então aí ela entra na parte da inclusão, assim, cara, é isso que eu quero. E você vira agente da transformação e você deixa de ser simplesmente um hater, né? Tipo, tá tudo ruim, mas
E aí, o que você vai tá fazer? tudo ruim, eu não tô fazendo nada pra melhorar, eu sou anestesista, né? Não... Sou o cara que fico anestesiando os outros. Exatamente. E aquilo começou a gerar uma... E a gente começou a fazer diversas coisas que aquilo começou a gerar um espírito nas pessoas de que, sim, eu posso fazer. Paralelamente a isso, a gente entendeu que tinha muitas coisas que a gente tinha deixado de fazer como empresa que poderia ajudar muito nesse processo. Então, coisas simples. Se divertir. Celebrar. Parece besteira, mas é muito legal. Eu sou um cara alegre por si só, você também. A gente sempre se dá muito bem por causa disso. Ir para a empresa e não dar risada não é legal. É legal você chegar, é legal você rir. Eu tenho meu violão do lado da minha mesa. Eu ia te perguntar isso. Você tem o violão lá do lado, né? Toco, e as pessoas acham, talvez alguém pode pensar que é uma estratégia de marketing. Você me conhece, você sabe que de marketing isso não tem absolutamente nada. É porque às vezes e alguém chega, não, mas para de tocar esse negócio da risada. Aí alguém pega o violão, toca. Começar a celebrar. E a gente, coisa simples, voltou a fazer festas. Festa que eu digo de celebração. Vamos final de ano, vamos fazer, não sei o quê. Se reunia, que se fosse ali no auditório da Oracle, pô, vamos fazer. E aquilo começou, era muito engraçado, cara. Coisas simples, assim. A gente fez uma vez um evento porque a gente coloca a meta. Né? Não adianta só... Faça um paralelo aqui, até para ficar claro para todos vocês aqui. Não adianta só você ter vontade se você não tem uma forma de você medir e seguir tem que ter KPI ali, tem que ter. Lógico. Então a gente faz tudo isso, mas tudo que a gente fazia, a gente transformava em algo que a gente media. Falava assim, tá legal esse caminho. Até para você saber qual caminho você... A gente sabia muito bem nosso plano estratégico. Muito bem. Eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que ter obsessão por clientes e no meio disso eu tenho que ter algumas coisas que fazem sentido. Então, tá próximo de startup, tá próximo do desenvolvedor, tá próximo do estudante, trabalhar a cultura, entender a visão para fora, mostrar uma nova empresa de servir, não mais de produto. Então, in between, né? Ou seja, no meio disso tudo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, tinha todos os KPIs. E ali, aqueles negócios começaram a acontecer. E aí, uma situação super, assim, me marcou, assim, a gente estava numa celebração de final de ano. A gente fez, na época, quais eram... Eu fiz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com a Oracle, com o meu comitê executivo, para entender quais eram os principais pontos que a gente precisava trabalhar como meta no ano. E aí a gente fez uma pesquisa, e aí era 100%, não precisava ser... Ninguém precisava nem dizer o nome, era anônima. Era anônima, mas estava lá para você poder saber. E aí nós comunicamos à empresa de que as 12 mais faladas, ou mais correlacionadas, a gente ia trabalhar uma por mês, a gente ia dar uma por mês, entre aspas, mas era o ano inteiro. Virar KPI. KPI. E cada mês era um mês de uma delas, para lembrar, mas durante o ano todo a gente ia fazer. Foi demais, porque colocaram várias coisas, tinha coisas ali que a gente não conseguiria resolver, e estavam entre as principais. Subi num palco, num evento, e expliquei, essa aqui não tem como fazer. Por exemplo, coisas de remuneração, tipo assim. Porque, cara, isso aqui é um KPI que vem de fora, mas super transparente, mas assim, assado, e assim que funciona. E, puta, pessoal, que demais. Poxa, ouviram. Mas tinha 12 lá. E a gente foi fazendo uma por mês. E no final do ano, a gente fez uma festa eu tô falando da parte de celebração, uma festa de final de ano. Eu lembro que eu estava na festa, as pessoas me paravam, olhavam para mim e falavam assim, cara, obrigado. Eu falei, obrigado? Cara, a gente sentia falta de celebrar. Cara, o sentimento de pertencimento das pessoas, ela vai da coisa talvez mais que você acredita que é mais granular, simples, granular, para a coisa mais estratégica. E ali as pessoas começaram a entender que tinham vários sinais que mostravam que realmente podia fazer diferente. E as coisas começaram a acontecer, cara. E aí aquilo se transformou, aquelas pequenas iniciativas se transformaram em comunidades dentro da Oracle. Então, por exemplo, diversidade. É um assunto que é um assunto difícil de ser conversado. Sim, super difícil, delicado. Difícil de implementar. Exato. Você não compra uma consultoria de diversidade e vai resolver seu problema da tua empresa. É verdade. A menos que as pessoas entendam que aquilo... que elas são responsáveis para tratar daquilo. Totalmente de acordo com você. De frente. Você não vai pintar os puffs de colorido, eu sempre brinco isso nas minhas palestras. Tá bom, vou falar sobre diversidade, inclusão e sobre o mundo novo. Eu chego no escritório, eu transformo ele, faço um coworking, tiro as mesas, coloco todo colorido, ponho um escorregador, faço frutas. Isso são símbolos, isso não é uma transformação.
Você não transforma uma cultura com só símbolos. Os símbolos ajudam, mas se você não tiver algo de dentro, de fato, muito provavelmente isso não vai acontecer na ponta. E aí as comunidades as pessoas começaram a criar comunidades dentro da Oracle responsáveis por fazer aquele negócio. O negócio assim arrepia mesmo, cara. Tipo, por elas próprias, elas começaram a criar para poder implementar as coisas. A ponto de sair da minha mão. Da nossa mão como comitê executivo. E assim, eu deixei e às vezes as coisas aconteciam e eu nem sabia o que estava acontecendo. Não estamos no mundo ideal, tá? Porque nunca o mundo ideal vai chegar. Para mim, isso é igual você olhar o horizonte. Você vai indo cada vez mais, né? Oceano. Você vai lá, você não chega. Vai evoluir sempre, né, cara? Você não chega. Mas as pessoas entenderam que aquilo era o papel delas. E aí começou a cada vez mais ter estruturação. E aí, por exemplo, depois de um certo tempo, junto com o Luiz, a gente percebeu que precisava contratar uma líder de diversidade. Porque daí sim, lembra? Porque agora a gente tem que organizar. A gente trouxe uma líder de diversidade que ajudou muito a gente, que colocou pessoas. Mas assim, não é só o cargo, porque ela tinha ela tem, tá hoje até com a gente, a Dani, beijo pra você, o cargo, mas ela tinha um monte de aliados e pessoas que não era o trabalho deles fazerem. E, pegaram isso e até hoje são líderes da prática. Cara, é arrepiante, assim. Eu lembro no comitê, um amigo meu, que você sabe também, não vou falar nome também para não ficar muito... Senão vou ter que falar nome de todo mundo. Mas um executivo da área jurídica, ele pegou aquilo e entendeu que... Cara, ele levou pessoalmente para fazer assim, cara, Rodrigo, tô junto com você, a gente vai fazer esse negócio acontecer. Tô aqui com o Fabinho aqui também, que me ajudou, a Marcele, que estava lá. Então, assim, você começa a ver as pessoas se envolverem pessoalmente, fala assim, cara... E já não é mais porque você está pedindo, né? Não estou pedindo. Ou seja, as pessoas começaram a criar os seus próprios desejos de transformação. Porque não é fácil você lidar com assuntos que são bastante difíceis, vamos dizer assim. Você tem que ter conhecimento, conteúdo. Então, tem alguém que fala assim, puxa, vamos fazer isso, mas vamos fazer direito. Aí a gente pegava, talvez, uma consultoria, como a gente fez, fazia um estudo, fazia uma enquete, fazia não sei o quê, para entender qual que era a melhor coisa, a abordagem. Então, estou falando só desse fato, mas aí, vamos transformar a cultura de gestão. Né? Como gestor, qual é a forma, como a gente quer os gestores? A mesma coisa, como a gente consegue fazer isso? Como eu trabalho, como eu consigo fazer com que as pessoas que possam influenciar positivamente a empresa entendam o papel dela de influência naquilo? A gente fez um trabalho super legal com as pessoas que podiam ser influenciadoras, que podiam levar uma mensagem legal. Porque eu sempre pensava assim, e falava isso abertamente nessas reuniões que eu tinha com eles. Você está no café, se você não está feliz, não vai falar para o outro que você está infeliz, porque senão você vai ser dois infelizes em alguma coisa. Melhor você falar para o seu chefe, melhor você falar para o seu gestor, melhor você levar para cima. Porque traz o problema para a gente ajudar a resolver. Resumo da ópera. Lembra aquele café, o bate-papo que eu fazia? Ao longo do tempo, lotava no início. Ao longo dos tempos começou a diminuir gente. E aí começou a diminuir até que eu já vi que não era mais necessário, porque eu acho que já existiam outras formas de comunicação e não precisava mais daquele negócio. E até ficava assim, falava, pô, ninguém vai vir aqui falar comigo? Não tem mais problema? Tem problema, mas eu acho que as pessoas já entenderam muitas vezes. Então eu acho assim, que coisa legal, que a cultura da transformação, e algo que eu acredito, que parece óbvio, mas não é óbvio, porque tem coisas que você lê no livro. Mas ler no livro, a teoria, ela não é 100% garantia que você vai ter na prática. E a prática ela é algo que tem que ser feito, tem que ser executado e praticado, já digo o próprio nome, senão não vai funcionar. Todo mundo que tem vontade de fazer... Primeiro você tem que fazer com que as pessoas queiram ter a vontade de estar aí e fazer parte. Depois você não pode, de maneira alguma, cercear ou deixar de apoiar nenhuma iniciativa que possa levar você para um estándar maior, ou seja, para um nível maior, para um lugar melhor. E o meu papel nisso tudo, talvez foi ter sido esse facilitador e aquele cara que ninguém teria dúvida que se chegasse para mim e eu falasse assim, faz. Se der errado, deu, mas vamos tentar, cara. Vamos tentar fazer. Precisa de dinheiro. Pô, talvez não tenha dinheiro para fazer isso. Fazer. É que tem que ser criativo. Bora lá. Com criatividade. E aí as comunidades começaram, virou comunidade da comunidade. E aí, de repente, estava dentro da empresa discutindo sobre mulheres em posições de tecnologia, que você sabe muito bem o quanto isso é difícil, o quanto isso é um desafio. Falando de frente, o que a gente tem que fazer por isso. Estavam lá discutindo sobre vendas, como a gente pode melhorar. E aí isso
foi muito além, porque a cultura, ela levou a cultura de servir por essa obsessão de ter o cliente de fato no centro. E aí o cliente lá fora começou a enxergar a Oracle, e acho que é isso que eu vejo também de uma Então, forma eu ia diferente. entrar nesse ponto. Quanto que os clientes começaram a perceber isso e qual foi o impacto que isso causou? É interessante porque... E aí aqui não tem... Nesse fato, eu vou falar muito uma visão mais pessoal, né? Mas a gente tem dados, obviamente, de NPS, NPS, todas as coisas, tanto interno quanto externo, né? Então, tanto pesquisa de satisfação interna quanto externa, e a gente foi crescendo muito. Plataformas tipo Great Place to Work, que o GPTW, que a gente foi subindo e você via as notas aumentando interna, ou até um site externo, tipo... Posso falar nomes aqui? Pode, então, à vontade. Glassdoor, que a gente nem fazia parte, a gente ganhou o prêmio de Glassdoor como uma das maiores empresas mais bem avaliadas aqui no Brasil. Então, Caramba, cara. E aí a nota aumentando, isso para dentro de cá. Então, quando você tem a reputação aumentando nessas plataformas também, significa, puxa, tem gente vindo aqui. Gente, e faço um parênteses aqui, não significa que não tem gente que também não gosta da Oracle, isso faz parte. A minha história aqui eu estou contando sempre... Unanimidade não existe, não ponto. Existe. Pra nada. E eu estou contando sempre a história do meu jeito de... Eu sempre tento olhar o lado positivo da vida, sempre. Sim. E esse é meu jeito de pensar a vida. Tá? Então, obviamente que... E provavelmente você causou muito mais impacto positivo do que negativo. Negativo. Então, assim, cara, bola pra frente. Assim, mas obviamente que também teve muito tropeço, teve muita coisa, enfim. Parênteses fechado. E a gente tinha esse KPI, a gente já via, e de repente a gente começou a ter a nossa pesquisa de satisfação com o cliente melhorando também. A gente via cliente fazendo mais negócio com a gente, menos reclamação, porque começaram a entender a cultura de servir, né? Mas o mais legal, que eu acho que é o maior indicador, e que não existe um KPI para isso, mas é um KPI muito mais de feeling, porque você como gestor, você também tem que ser seus feelings, é que eu percebi que os clientes passaram a ser mais tolerantes conosco. Interessante isso, né? Interessantíssimo. Porque quando você tem quando você está muito tempo no mercado, e a Oracle está no mercado desde 77, você tem muitos clientes, a gente cresceu muito no mercado, talvez no mundo ainda do on-premise, né? Talvez ninguém sabe muito bem, antes do mundo cloud, vamos dizer assim, antes da nuvem, depois a gente mudou para a nuvem também, que era um outro tipo de... Então você sai do mundo de produto para o nível de serviço, então muda muito a cultura. Muda muito. Interessante você ter uma empresa como a Oracle, quando você faz essa mudança para a nuvem, você tem que fazer uma grande transformação também. Então, olhando para business aqui, a gente teve que transformar a nossa cultura para ir para esse mundo novo, que é imagina um barco, um transatlântico gigante. Virar, né? Fazer uma virada e a gente grande. Conseguiu fazer isso. E é a questão da cultura que a gente está discutindo aqui, toda essa questão que eu falei até agora, justamente também para esse mundo de serviço. Mas quanto mais tempo você está no mercado, pegando uma expressão, né? O telhado de vidro, né? O seu telhado é mais de vidro. Se alguém jogar uma pedra, vai quebrar. Pode quebrar. E quando você começa a perceber que o seu telhado já não está ficando mais de vidro, que é a tolerância, ali já está mais forte, ou seja, porque as pessoas... Você vê o cliente junto com você, querendo que você dê certo, querendo... Cara, é de arrepiar. Você fala, meu, que legal. Tá bom, não tem cliente insatisfeito? Lógico que tem cliente insatisfeito, faz parte. De novo, não existe unanimidade para nada, né? Mas pode ter... Mas se me procurar, eu vou tentar fazê-lo satisfeito. Porque essa prática de gostar de gente, de servir, e principalmente, que é o que mais vale no meu ponto de vista, criar confiança. Confiança, para mim, é o crucial. Quando você faz tudo isso, no meu ponto de vista, é para você, como eu falei no início... ter seus desejos pessoais cada vez mais expostos e prováveis dentro do seu trabalho. E isso faz com que você acorde todo dia querendo estar lá. Que dentro do seu trabalho você possa ser a melhor versão de você mesmo, fazer aquilo que você faz. E aquilo que você faz vai gerar mais negócio, vai fazer com que clientes estejam mais felizes com você. Vai fazer com que a gente tenha mais casos de negócio, uma série de coisas. Então, é uma roda muito positiva. Uma espiral positiva. Muito positiva e para cima. E quando você olha isso e você fala assim, cara, que legal isso está acontecendo, é gratificante, porque... E aí é o que eu falo pro pessoal, assim, não é um trabalho, é um trabalho de todos nós. No início, às vezes eu sentava com o time de vendas até hoje e falava assim, olha, vocês precisam agradecer, porque nas empresas tem muito o pessoal do front, o pessoal do back office, essas coisas naturais que todo mundo sabe. E às vezes,
o pessoal do back-office não tem noção da importância que eles tiveram para o pessoal do front poder executar o poder trabalho. fazer aquilo. Porque a transformação veio do pessoal do back. Totalmente. Veio, cara, fez o negócio acontecer. Eles acham que não são responsáveis, pode achar que não são responsáveis por a gente estar crescendo do jeito que a gente está crescendo. São. Se não fossem eles para abraçar a causa, junto com todo o time de vendas também que participou do processo. Mas se não foi a empresa inteira, metade não ia conseguir fazer o que foi feito. E aquilo é muito legal. E aí hoje você vê, poxa, né? Todos os resultados que a gente tem alcançado, os clientes que a gente tem chegado, os analistas colocando a gente no... Eu imagino as pessoas querendo ir trabalhar lá. Muitas pessoas querendo ir trabalhar lá. Eu imagino, porque essa virada de cultura... Primeiro, uma excelente empresa, né, com uma reputação no mercado maravilhosa, com uma cultura hoje transformada, né, com excelentes soluções, como você disse, 30 e pouco, 40 anos, né? 40 anos. 77, né? 77. 40 anos de mercado. Eu imagino quantas pessoas queiram trabalhar lá. E faz muito sentido tudo isso que você está falando, porque quando você vira para o mundo cloud, e você comentou, você passa a ser uma empresa de serviço. Certeza. E serviço é entregue essencialmente por pessoas. E quanto mais felizes as pessoas estão, melhor elas vão entregar os serviços. Então, tá tudo absolutamente concatenado, tá tudo absolutamente ligado. Não tenho dúvida nenhuma. E isso entra um pouco aquela visão, Rodrigo, a visão de realmente essa obsessão por cliente, ou seja, por servir a cliente, né? Aquela paixão por pessoas. Essa cultura nova, exatamente, é esse... O resultado é consequência disso, fazer essas coisas bem. Porque cliente feliz compra mais. Pessoas felizes rendem mais. Sim. E assim funciona a espiral que eu acabei de falar. Parece óbvio. A dificuldade é executar isso, né? A dificuldade é executar isso. E essas coisas não acontecem assim, né? É isso que eu ia falar, porque precisa ter perseverança. Que eu aprendi no esporte, a resiliência. Exatamente. Se eu desistir na primeira bola que eu errei e botar minha cabeça para baixo, eu perdi o jogo. Se você tivesse desistido no primeiro, no segundo café da manhã... Acabou. Né, não teria causado esse impacto todo. E a importância das pessoas que estão ao seu lado. Porque como líder, você tem que ter as pessoas que te empurram. Às vezes você está assim, meio mais ou menos, alguém vem, vamos. Quantas vezes eu estava na minha mesa mais, sei lá, mais chateado com uma situação, alguém, cara, não. Vambora. Eu preciso de você rindo. Cara, e aí, pô, bora. Aí é aquele gás, né? Tem razão, vamos fazer esse negócio acontecer. E eu acho que é isso. É um jogo de grupo, é um jogo de time. E aí dá sequência, né? Quando eu saí agora, o Ale entrou cheio de energia, fazendo coisas... Vocês sempre tiveram uma dobradinha muito forte, né, cara? Muito. Desde lá de trás, quando vocês eram diretores, né, muito. Cara? E eu acredito muito no pó de pirim-pim-pim. Sabe o que é o pó de pirim-pim-pim? Aquele negócio que você entra. Quando eu entrei lá, vamos fazer não sei o quê. Fiz um trabalho, não sei o quê. Agora põe alguém... Vão vir com ideias novas. Não, joga só pó de pirim-pim-pim, joga o negócio e dá sequência, né? Sempre levando, sempre aumentando a barra, né? Aumentando a barra. Sempre você tem que estar... E é isso que me move, assim. Eu acho que é isso essa é a cultura Cara, nossa. Sensacional. Que história inspiradora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Muita gente que está assistindo a gente aqui está aí no mercado, alguns estão atrás de desenvolvimento profissional, outros são gestores, estão atrás de dicas, né? Outros estão querendo entrar no mercado. Quando você vai contratar uma pessoa, né? O que você avalia num profissional para trabalhar com você, no seu time? Quais são os pontos que você, obviamente, sem contar os segredinhos e tal, mas o que você avalia nas pessoas que vão trabalhar com você? Bom, sua pergunta é boa, hein? Vou responder de uma forma, a forma mais transparente. Eu sou um cara que fala o que penso mesmo. Vou dar minha resposta real. Eu acho que existem processos, quando você vai para um processo de contratação, e quando você vai fazer um processo de contratação, existem, né, processos dentro desse negócio que faz com que você tenha uma certeza de que você está contratando a pessoa certa. Contratar a pessoa errada, no meu ponto de vista, é a pior coisa que você pode fazer para uma empresa. Então, você tem que ter muita responsabilidade perante a isso. Sim. Análise de background, de onde veio, obviamente referências de mercado,
ter outras pessoas entrevistando, até para formar opiniões diferentes. Entender e por aí afora, tirar os bias, né? Eu não gosto Isso muito, é bem legal, eu não cara. gosto muito de ler currículo. Eu, Rodrigo, não gosto muito de ler currículo, então eu tiro o currículo, não gosto, porque senão já estabeleci bias, já sei de onde veio, sei onde mora, sei da faculdade que faz. Depois até conto o projeto de contratação de estagiário que a gente montou. Eu ouvi falar, eu quero que você conte. Mas eu aplico isso na minha vida. Então eu tiro isso. Me dá o currículo, eu nem abro. Eu volto, viro o currículo, falo, não quero ver, porque eu quero encontrar a pessoa e quero olhar no olho. Depois eu vou atrás da informação. Eu quero olhar no olho e quero sentir. Eu quero entender a vibração e se a gente tem conexão. Porque não dá para você trabalhar com ninguém que você não conecta. Não dá. Isso é meu ponto de vista. Então, às vezes minhas entrevistas duram 20 minutos, a pessoa nem entende, assim. Porque eu gostei da pessoa, tá? Não é porque eu não gostei. Chego, olho, conversamos. Puta, conta um pouquinho disso aqui lá. Daí, igual você, a gente tem uma conexão logo de cara. Imediata. Cara, aquilo dá um negócio. Fala, cara, que pessoa legal. Gostei. Falei, tá bom. Se for um candidato, uma candidata, enfim. Beleza, a gente vai falar depois. Volto, gostei pra caramba. Agora vamos fazer deixa eu fazer o processo formal aqui, deixa eu entender quem é essa pessoa, fazer o background. Então, eu tenho muito desse lance do lado humano mesmo, pessoal, de entender quem é. De olhar no olho, de entender as ideias, de entender se a gente tem... Se a gente química, né? Conecta... Se tem essa conexão. Eu acho que a gente tem que... Não quero trabalhar com ninguém igual a mim. Muito pelo contrário. Mas a gente tem que comungar da mesma cultura, dos mesmos valores. Valores, eu acho que são coisas amplas. Mas é algo que tem que fazer parte de um contexto para você trabalhar junto dentro de uma empresa. A Oracle, ela tem os seus valores, tem sua cultura e as pessoas têm que fazer lá. E eu olhar no teu olho e ver assim, cara, legal. O Rodrigo faz parte desse... Né? Por mais diverso e por mais diferente que nós sejamos... E pensamos diferentes e tal, mas... É óbvio, até porque eu nem li o currículo, nem quero saber. E isso, para mim, é o meu segredinho, assim. Cara, o porzinho de pirlim-pim-pim. De pirlim-pim-pim, olha e fala, cara, que demais. Porque tem muita gente que é especialista em entrevista, né? Vamos ser honestos. Tem gente que é bom pra caramba em entrevista. E aí você já tem as respostas dadas. E eu não quero isso. Eu chego lá... Eu quero você. Eu quero entender você. E aí depois, obviamente que depois disso, você vai para um outro tipo de análise, né? De quem é a pessoa, como faz. E as análises que eu tento fazer após, assim... É impossível você conseguir achar que está contratando a pessoa certa com algumas entrevistas só. Eu sempre pensei isso, porque, sei lá, você vai falar 5 entrevistas de 45 minutos. Né? É a mesma coisa. Uma cultura, difícil, vamos voltar ao assunto, a cultura não se muda em um dia, nem em um mês, nem em 6 meses. Vai durar anos para aquilo mudar. Então, se você tiver pressa, você não vai conseguir. Um processo de contratação é o mesmo, tipo... Geralmente ele vai durar 1, 2 meses, pode durar até... Mas você não vai ter durado 1 ano para você entender se é aquilo mesmo. Você não tem essa chance. Você não tem essa chance. O mercado ele é mais rápido do que aquilo, mas você tem que fazer tudo possível... Para ter o máximo de informação possível. Máximo de informação. E aí isso vem com todos os processos que tem que estar atrelado a isso. Com várias análises e KPIs que você tem que ter... para fazer com que isso aconteça. Isso é um pouco da minha visão. Conta um pouco esse processo de contratação de estagiário que eu ouvi falar, eu não sei se eu vi no LinkedIn na época, porque eu sigo vocês todos e fico vibrando pelo que vocês fazem e eu me lembro. Conta um pouco. Essa é uma... Talvez você tenha ouvido, porque às vezes quando me convidam, eu dou muita palestra quando me convidam, enfim, para jovem, para executivo. Quando dá, eu faço. E ali, às vezes, eu conto essa história. Talvez a gente possa ter se encontrado, se for repetitivo para você, ou para vocês que estão assistindo, peço desculpa aí. Foi assim, nesse processo de transformação cultural, a gente começou a fazer muita coisa. Muitas coisas. E vamos lá, nesse espírito de vai e faz. E tinha uma coisa que eu não gostava, que eu nunca gostei, da reclamação. Eu não vou fazer esse negócio, pô. Um belo dia, depois de 1 ano e meio que eu estava na presidência, a gente já estava ali mudando ali, as coisas já estavam acontecendo de uma forma diferente. E os feedbacks dos clientes, a receptividade, uma coisa muito legal. Eu saí de férias, eu estava de férias. Quando eu voltei de férias, a empresa estava estranha. Achei alguma coisa estranha. Sentei na minha mesa. E eu estou contando a história literal. Eu não estou aumentando ela. Porque quando eu conto isso, as pessoas acham que eu posso estar aumentando. Eu não sou tão bom contador de história assim.
Sentei na minha mesa. E aí, na época, a Cecília trabalhava comigo. Adoro ela de paixão também. Ela chegou para mim e falou, Rodrigo, veio ela e a Milena, do RH também. Duas que eram sempre... Milena Luque. Milena Luque, sempre próximo de mim na época. Tava ela, a Milena e a Marcele, se eu não me equivoco. A Marcele era CEO, era a chefe de operações que trabalhava comigo. Cara, precisa falar com você. O que houve? Ela falou, poxa, tá com um problema meio caos aqui na empresa. O que aconteceu? As máquinas de snack pararam de funcionar. Todos os andares na hora, com isso aqui para vocês que não sabem, assim, é um benefício que a empresa dá. É muito legal isso, cara. Tem umas máquinas dessas, tipo, vending machine, assim, aquelas máquinas de venda que tem um monte de coisa dentro. A gente tenta fazer a coisa mais saudável possível, mas tem coisas que também não são saudáveis, já aviso aqui. De vez em quando, né? Já aviso aqui. E aí, ali dentro daquela máquina, todo mundo tem um cartãozinho que pode tirar... Você tem X pontos por mês. 5 pontos por dia. É legal, né? É legal. Eu me lembro que era... Tem desde comida, com bebida e por aí afora. É um benefício. E do lado da máquina de café, enfim. A máquina parou de funcionar. Eu falei, poxa, não é possível. E aí, o pessoal tá bravo. Eu falei assim, mas como tá bravo, meu? Não, tá bravo. Tinha acontecido um problema com o fornecedor das máquinas, que tinha tido um problema, sei lá, X e tava mal não conseguia entregar mais o serviço. A gente precisava trocar. Bom, eu olhei para eles assim, mas isso não é possível, tem uma lanchonete aqui. Estamos falando de cultura, né? E aí, pra quem não sabe, no segundo andar do prédio tem uma lanchonete. Eu falei, mas tem lá, pô, não tem problema, não sei o quê. Não, Rodrigo, poxa, eles estão reclamando porque dentro da máquina tem aquelas garrafinhas de água. E aí, eles querem pegar água. Aí eu me lembro até hoje, assim, é literal mais ou menos. Eu levantei que a minha mesa fica meio que de costas, assim. A gente fez todo um processo, tudo aberto. E aí, gosto da minha mesa, tenho minhas superstições, não saio dela. Aquela mesma mesa? Mesma mesa, tá lá. Ficou lá. O esporte também te traz essas coisas, esses rituais. O esporte é uma porcaria por causa disso também. Falei, não, vou sentar lá e vou ficar lá. Aí eu levantei, olhei para trás, vi as máquinas e do lado da máquina tem uma máquina de água. Aquelas que você pega um copinho. O filtro, né? Que a gente tinha até feito um programa e um projeto de uma das ideias que nasceu nesse bate-papo, de ter um copo, cada um ter o seu copo, para a gente economizar o plástico e ser uma empresa mais sustentável. Eu falei, mas tem um filtro ali. Pô, ninguém tá morrendo de sede aqui. Ela, não. Rodrigo, o pessoal tá dizendo, diz que essa água do filtro tem um pouco de gosto. Como assim, água tem gosto? Eu tenho um filtro desse em casa, eu não sinto gosto. Não. Achei um absurdo isso. Eu falei, cara, não é possível que isso esteja acontecendo. Aí falou assim, pô, mas sabe o que acontece? Assim, o pessoal tá dizendo, pô, na hora de falar sobre transformação, a gente fazia muita ativação. Então tinha, às vezes o pessoal chegava, a gente fazia um café da manhã lá embaixo para responder a pesquisa de satisfação, engajamento para a pessoa parar e fazer alguma coisa. Ou no dia específico montava. A gente fez muita ativação nesse Dia das Crianças na hora, que foi sensacional. É sensacional mesmo. É verdade. Eu peguei várias ali, cara. Sensacional. Vocês devem ter melhorado ainda, esse ano a lei fez um negócio demais também. Então, assim, pô, sensacional. E aí, pô, quando é assim, faz agora na hora de resolver esse problema, cadê o GPTW aí, né? O Great Place to Work. Aí cara, não é possível. Faz o seguinte, vamos evitar confusão. Manda o pessoal, pede, né, pro pessoal comprar água, o facilities comprar água, colocar nos andares. Faz uma cestinha, põe até uns snackzinhos lá só para enquanto não resolve a máquina. E a gente faz uma plaquinha, põe do lado, puta, pedindo desculpa. Desculpa pelo mas a gente já tá vendo isso aí, faz parte, isso aqui lá. Pegue sua água aqui. Só lembrando que não é supermercado, né? Senão acaba todas as águas aí para todo mundo, né? Então seja consciente. Fizemos isso. Deu alguns dias, o RH volta para mim e fala assim, Rodrigo, é uma coisa que eu queria te contar, dando risada, né? Vou querer te contar, mas eu acho que você vai ficar bravo. Eu falei, o que aconteceu? A gente recebeu alguns e-mails aqui, 3, 4 e-mails. Não muitos, mas 3, 4. Agradecendo a água, mas dizendo que vocês tinham esquecido, que a gente tinha esquecido de colocar água com gás, você não podia colocar água com gás. Os caras acham que eu tô mentindo aqui.
aquilo pra mim foi um negócio... Naquele dia eu falei assim, não, tá errado. Eu tô mudando a cultura. E tem gente aqui dentro que tá reclamando da água com gosto e com gás. Eu falei, não. E eu sempre... Eu ponho a mão nas coisas, eu gosto de fazer. Então eu vou, eu faço, você sabe. Não é que eu não fico dentro da hora. Então o cliente, eu tô dentro do cliente. E eu ia visitar escolas, ETEX, FATEX, fazia vários projetos, e eu via a molecada querendo entrar na Oracle e vindo tirar foto. Uma coisa, você fala, gente, eu não sou artista, não, mas é uma coisa muito... Até tem algumas histórias interessantes. Dá um impacto, né, cara? Dá um impacto. E, Rodrigo, tipo, às vezes pedia autógrafo, eu falei, não, isso não é... Eu quero entrar na Oracle. Me dá que a gente não sabe. Me dá uma oportunidade, né, essas coisas... Eu levo isso no coração mesmo. Eu falo, cara, que coisa legal. Eu saio super... Recarregado. Né? Eu falei, puxa, que legal. Eu impactei a vida de alguém. Mas eu lembrei disso na época e falei assim, não, cara. Eu tenho um monte de gente que daria a vida para estar aqui dentro. Daria o máximo dele para estar aqui dentro. Tem gente reclamando de água com gás. Eu sei que não são todo mundo, mas se tem alguém reclamando é que a gente ainda tem alguma coisa errada aqui dentro. E daí eu chamei... O Luiz, na época, estava muito me provocando esse negócio de modelo de contratação. E ele é um cara super visionário também, você conhece, ele né? Cheio de energia. E nesse dia eu chamei, eu tive uma ideia. Eu falei, cara, o Luiz tem razão, a gente tem que mudar esse modelo de contratação. Eu chamei 6 ex-estagiários que já tinham subido na Oracle. Um já era o gerente já. O Luquinhas, o Vitão, a Tassi, o Shiba, o outro Lucas... Não esqueci ninguém. 2 Lucas, o Vitão, a Tássia, eu quero ser honesto, e o Shiba. Foram eles. E falei assim para eles... Não vou nem falar sobrenome, senão alguém vai querer levar eles embora. Porque um já foi. Um já foi, não pode levar o resto. No nome. Não dou o sobrenome, eu não coloco. E aí chamei ele na minha mesa assim, e falei assim, contei a história, falei, cara, a gente precisa mudar. E eu quero começar no estagiário. Porque eu lembrava que quando eu entrei na Oracle, isso sempre ficou na minha cabeça, eu era estagiário. E ao longo do tempo, para ficar mais atrativa as vagas, foram mudando para trainee, para class A, para um monte de nome. E-talent. E-talent, E eu falei, não, eu quero estagiário de novo aqui dentro. Eu quero dar oportunidade para as pessoas. E contei o negócio. Falei, será que vocês podem... Vamos pensar num projeto diferente? Eu falei pro Luiz, vamos fazer um projeto. Em uma semana, eles voltaram com um projeto para mim. Uma semana. Eles são os Quarteto Fantástico. São 4 ou 5? São 5. Não, mas eles são os millennials mais avançados. Eles já estão mais no topo de cima da negócio. Então, eles não são... Não estão na cauda longa. Não estão na cauda longa. Então, eles estão com software. E aí, eles estão com software numa versão mais atualizada. Em uma semana eles voltaram. Quando falou uma semana, Boa. E uma semana eles voltaram com um projeto dizendo assim, Gen 1. Não, Gen O, que agora tem o 1. Gen O. Esse é o projeto. O que é Gen O? Geração Oracle. Me explica. Cara, o PowerPoint maravilhoso. Esse cara, a gente quer contratar as pessoas, como você sempre disse, pelos valores, não mais pelos currículos. Se as pessoas não entenderem os valores que a gente pratica aqui dentro, não vai fazer parte. Eu não quero saber se é homem, se é mulher, se a cor da pele, eu não quero saber qualquer orientação. Da onde vem, onde mora, nada. Da onde vem, da onde mora, sotaque. Eu não quero saber cor do cabelo, se é liso, se é ondulado. Eu não quero saber nada disso. Cor do olho, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber os valores das pessoas. E aí eles conectaram com uma startup que a gente estava acelerando e fazia parte do nosso programa, que eu não vou falar o nome, porque ele também agora ela sabe quem é, mas ela foi para se devolver. Mentira, posso falar. É a JobCam, que agora ela também faz para um monte de outra empresa de tecnologia. Faz parte, né, cara? Mas eu sou ciumento. Você é ciumento. Camila, da JobCam. E a Camila entrou junto com a gente com uma ferramenta de entrevistas às cegas. Blind Interview. Que legal, cara. Entrevistas às cegas. Então, eles montaram um processo que as pessoas se inscreviam na plataforma e faziam entrevistas. E as entrevistas eram 100% baseadas, você não via a pessoa, a voz digitalizava e dali para frente, depois disso, as pessoas que tem um software de inteligência artificial também que ajuda a escolher também os melhores perfis em cima dos valores.
vinha para uma segunda etapa, que daí sim era presencial, mas daí você via as pessoas, ainda não sabia que currículo, não queria saber nada. E aí depois fazia grupos, e em caso de uso, aí escolhiam as pessoas. Cara, negócio sensacional. Caraca, falei, cara, é isso. Sensacional. Eu falei, é isso. Porque, e essa é uma questão bastante interessante, Rodrigo. Você fazer um negócio sem viés não significa que as pessoas, que você tá segregando só para pessoas terem oportunidades da base da pirâmide. É para todo mundo. É aberto. Estão falando de valores. As pessoas que tiverem mais valores vão lá e depois vão competir de igual para igual. É uma competição de igual para igual. Essa que é a realidade que a gente quer ter. E foi sensacional. Cara. E aí vocês começaram a contratar com esse processo? Começamos a começar a trabalhar com esse processo. Tivemos que ver na corporação. Fala do nome, porque é uma marca dentro da empresa. Deve ter sido um case de sucesso animal, né, Hoje cara? está na Europa, hoje já está no Imagino, cara. Hoje a gente está na 4ª turma. E é demais o projeto. Tem gente de... A gente não quer saber nem o estudo se é medicina, não quer. Qual é a faculdade? Nada disso. Obviamente que isso acaba oscilando, aí, segregando por um lado, mais as pessoas querem trabalhar com tecnologia. E a gente começou a pegar os nossos projetos e falar assim, puxa, eu quero ter mais mulher aqui, eu quero ter mais mulher da periferia. Então tinha parte das vagas que a gente vai direto lá nessas comunidades para fazer parte, porque senão também você não consegue... Trazer, né? Trazer e ter... Cara, é a coisa mais legal assim que eu já vivi. E aí a gente implementou o projeto, o Luiz apoiou, a gente fez. Hoje foi super engraçado. Esses dias estavam me contando que o pessoal da Europa estava contando esse projeto como um projeto de inovação que eles estão aplicando lá, mas como se fosse deles. E já é ótimo, já saiu. Entendeu? Já saiu da mão. Esse é uma referência de sucesso incrível. É isso que eu levo para a vida. Eu não lembro do maior negócio que eu fechei na empresa. Não lembro, de verdade. Não lembro, mas os projetos que puderam transformar pessoas... Até meu olho, eu até fico mais entusiasmado aqui. Os projetos que puderam transformar a vida de pessoas, isso eu lembro. E eu acho que essa é a marca que fica aqui e fala assim, puxa, olha que legal. E ali meu papel foi só ajudar a empurrar, vieram com a ideia. A gente já saiu até, talvez você tenha lido, porque saiu até numa revista já. Eu me lembro que na época foi um super de um boom. E o mais legal... Aliás, não só isso... Saíram várias coisas. O projeto evoluiu, daí a gente viu que talvez a entrevista às cegas, tinham pessoas que têm mais timidez em falar, e aí a parte escrita é mais legal. Então, vocês foram adaptando e tal. Ou seja, para ficar mais inclusivo, mais inclusivo. Exatamente. Que legal, cara. 4ª turma, a taxa de evasão de quem entra é baixíssima, quase nula. Que mostra que a cultura e os valores, quando você contrata por valores, as pessoas... Elas abraçam realmente a causa, que é muito legal. E gente de A a Z, cara, com todos os tipos de pensamento, mas com os valores parecidos. Que legal, cara. Que bacana. Que sacada, Essa cara. É uma bela sacada. Que sacada. E aí gerou depois o projeto de educação que a gente tem, que é o One, que é o Next Education, que é uma plataforma que a gente faz... É um bem letramento digital, porque não é essa palavra, porque nesse caso a gente dá já os primeiros passos para o jovem entrar no mercado de trabalho, e a gente apresenta por ecossistema. Tem vários projetos, cara, vários projetos legais. E esses são os projetos que as pessoas se envolvem com o coração. Você entende? Como eu falei lá no início? Lógico. Até porque, mas também teve a sacada de chamar justamente os caras que tinham sido os estagiários, enfim... É uma espiral positiva. Eu acho. Né, cara? Galvão, sonho. Qual que é o teu sonho? Você é um cara jovem ainda, você é um cara inconformado, você gosta de desafios. Que sonho você ainda tem, assim, como executivo, como pessoa, que você possa compartilhar com a gente? Rodrigo... Assim, além de ser cantor de sucesso... Cantor de sucesso. Tá chegando a hora, o violão tá ali. Eu vou querer... Eu quero escutar uma música aqui. Eu tenho o sonho de ter uma dupla sertaneja, que eu sendo cantor. Esse é meu sonho. Eu posso ser um empresário. É o máximo que eu posso fazer pra te ajudar. Eu tenho uma banda, inclusive me sigam, The Redwoods. Com uma banda. Tem o Jandir que toca. Tem o Jandir, o pessoal que era da hora. Essa história é legal também. A gente resolveu fazer uma banda com um concurso interno lá.
Depois de um certo tempo eu acabei assumindo o microfone, porque eu gosto também. Mas o Gabriel Valejo, que é nosso VP de marketing, ele é o guitarrista, o baterista é o Giba, o Elvin é o tecladista, todos da hora, com o Jandir no baixo. Tem o Flávio na guitarra, então são 5 caras. Se precisar de um hold e tal, pode contar comigo. Vou te colocar pra você ser o hold. É o máximo que eu posso fazer aí nesse caso, cara. Vou te colocar. Assim, Rodrigo, sempre me faz essa pergunta, tá? Uhum. E a resposta é muito difícil de ser dada. Porque eu sempre fui um cara... Meu sonho é ser feliz, sempre. Uhum. Esse é meu sonho. É muito interessante, parece muito vago isso, mas meu sonho é ser feliz. E ser feliz significa profissionalmente ser realizado, mas principalmente pessoalmente ser realizado. Uhum. Na família, com os filhos, muito com a mais esposa. pessoalmente que profissionalmente. Às vezes, eu já falei essa frase outras vezes e foi até engraçado que esses dias estava na hora lá, o pessoal usou a minha frase contra mim mesmo, né? Que a gente tava lá. Isso acontece. Eu costumo dizer que eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Ok? E aí esse dia estava lá e eu falei, o cara estava indo embora, era tipo 4 da tarde, eu falei, ei, você vai embora 4 da tarde? Eu vi seu podcast, eu estou inspirado pelo seu... Eu trabalho para viver. Eu falei, você tem razão. Mas você entregou o resultado, né? Você entregou o resultado, né? Não sei o quê. Então, então, principalmente o lado pessoal, assim, então, minha estrutura familiar, meus filhos, minha esposa, minha família como um todo. Eu ser uma boa referência. Eu acho que esses são os sonhos que... Legado, né, cara? É isso. E o legado, ele é algo que... Não é você que vai dizer, são os outros, entendeu? Então, assim, eu sonho em ter equilíbrio. Ser um cara que cada vez mais possa impactar a vida de pessoas, que possa ajudar as pessoas. Eu me sinto feliz ajudando, tipo, vendo alguém crescer. Eu fico feliz. Às vezes parece até, pode soar meio piegas, né? Porque é óbvio que um gestor vai dizer isso. Mas, cara, quem me conhece sabe que eu não tenho... A minha realidade, assim, a minha verdade, ela é muito clara, assim. Eu nunca sonhei em ter crescimento profissional. Olha que interessante. Alguém fala, qual é o seu próximo passo profissional? Eu nunca pensei que ia nem ser vendedor, nem ser gerente, nem diretor, nem vice-presidente, nem presidente, nem agora SVP. Nunca tive o passo. E eu dou às vezes, quando alguém me pergunta coisas pessoais, assim, ou profissionais, eu falo, gente, você tem que pensar em fazer melhor aquilo que você está fazendo, porque o resto é consequência. Quando você coloca um desafio, um objetivo muito, como eu posso dizer, fechado na sua frente, você pode deixar de ter oportunidade de ter outras possibilidades. Então, assim, quero ser... diretor. Isso não é um sonho. Isso é uma consequência. Porque nem todo mundo quer ser diretor. E, by the way, eu nem indico. Tem que ter alguns skills. Tem que ter preparado também. E não significa que só porque você é manager, você é mais ou menos. Tem muita gente. Você tem que ser feliz e fazer melhor aquilo que você faz. Tem carreira em Y. De pessoas que têm conhecimento mais técnico e com o mesmo nível de um vice-presidente, de um presidente ou de um diretor, o que seja. Então, acho que você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Então, meu sonho é isso, é continuar sendo quem eu sou, ter meus objetivos. Eu falo para o pessoal assim, essa pergunta que você me fez agora, com 40 anos, daqui 5 anos talvez eu responda de uma forma diferente. Ou daqui 2 anos, daqui 10 anos eu responda de uma forma diferente. Se tem uma coisa que a gente não compra na vida, é o tempo. E o tempo te traz experiência. Quando eu sentei lá com 35 anos na cadeira de presidente, eu acho que a maior coisa que eu consegui ver ali é que eu não tinha experiência para ser presidente com 35 anos. Porque ninguém é genial, como posso dizer, genialmente preparado para aquilo. Foi aprender ali na raça, né? De uma forma genial, né? Eu falei genial, mas não existe essa palavra, mas enfim. Não importa. Já que estamos no podcast. Aqui a gente fala o que a gente quiser. Pode falar o que quiser, mas assim, mas você pode se preparar para aquilo. Eu estava preparado para assumir, para ter a oportunidade, dali para frente, na minha vida tudo aconteceu de uma forma muito rápida, então eu tive que aprender muito rápido. Só que o tempo te dá... Obviamente que eu tive que me escorar em muitas pessoas para me ajudar ali, com mais experiência, inclusive. É legal isso, e não tem que ter vergonha de dizer isso. E hoje, sou um cara preparado para a função que eu tô e, obviamente, que já tô com as costas muito mais... Agora, daqui de 5 anos,
diferente. Então, essa pergunta do sonho depende do momento da vida que você está. Mesma forma, daqui a pouco eu vou olhar e falar assim, pô, com uma experiência maior, eu falo, puxa, interessante, agora meu sonho... Hoje eu sonho em ser feliz, eu sonho em ter um legado legal, eu sonho em fazer as coisas acontecerem. Muito legal, cara. E principalmente manter aquilo que são o meu centro de valores. Assim. Antes da gente terminar, de você cantar pra gente, eu queria aproveitar aqui a tua vinda para fazer 2 agradecimentos a você. Por favor. Primeiro, novamente, por você ter vindo. Por você ter compartilhado tanta coisa legal com a gente, de uma forma tão transparente, tão bacana, tão aberta, tão clara. E o segundo, eu não sei se você sabe o impacto que você causou na minha carreira. Quando a gente começou a trabalhar junto, e eu conto isso pra muita gente toda hora, né? Quando a gente começou a trabalhar junto, eu olhei e falei assim, puxa vida, o que será que eu vou aprender com um cara que tem menos idade do que eu? E, cara, em menos de um mês, eu literalmente mordi a língua e comecei a aprender muito com você, cara. Obrigado. Muito. De verdade, assim. Não é rasgação de seda nem nada. Nunca tive oportunidade de falar isso, principalmente publicamente. Obrigado. Então, você me deu uma oportunidade na Oracle que foi muito importante para minha carreira. Eu cresci muito... trabalhando com você, herdei muito de você no meu perfil, dessa coisa de lidar com pessoas, de saber, de ter tato, de colocar de fato as pessoas em primeiro lugar. Hoje, quando eu assumi a presidência da Gênesis, eu me lembro de muitas coisas que você, a Cris Palmaco, o Edu Lopes, foram 3 grandes referências para mim na minha carreira. Então eu quero fazer esses 2 agradecimentos para você, porque você foi um cara que, sem dúvida, foi um daqueles que fez um booster, assim, deu uma acelerada na minha carreira no tempo que a gente trabalhou junto. Então, aqui tem um legado seu também, cara. Fico feliz. E assim, eu acho que esse tipo, eu acho que parte da nossa relação foi muito de aprendizado conjunto. Você trouxe esse lado carismático, de good vibe, de fazer o time. Quando você tem um time, pessoal, é importante vocês aí, a juventude, aí a molecada tá subindo, quem já tá, mas já sabe disso. Se você tem que ter pessoas que te ajudam a puxar o time para cima. Todo mundo tem que ter. É verdade, cara. Rodrigo era um cara que fazia isso. Aquele cara que entra na reunião tem que ser legal, tem que ser engraçada, tem que ser divertida. Você tem que dar risada. Se não é chata a reunião, você sai chata da reunião. E a gente dava risada, e ele contava as histórias. Então, acho que isso... As histórias das viagens, da cultura. Isso é parte... E a gente, eu acho que tem algo, e até eu gosto de falar isso nas entrevistas, até como dica, assim, e você tem muito disso... que a qualidade de... Quando você perguntou da entrevista, né, o que você busca nas pessoas, eu falei que eu olho no olhar, mas eu deixei de dizer o que eu tento entender e passar para as pessoas que eu gosto de trabalhar, o que querem trabalhar comigo. Acho que as pessoas têm que ser transparentes, as pessoas têm que ser autênticas e principalmente consistentes. Eu acho que esse são as visões, assim. Quando eu falo de olhar no olho, é que a gente tem que se ler de forma transparente. Autenticidade, assim, seja a melhor versão daquilo que você é. Eu não quero que você mude. Se eu gosto de dar risada, dê risada. Dê risada, faça acontecer. E você sempre foi assim, você sempre foi autêntico, né, cara? Autêntico. E a consistência de fazer as coisas que você fala que você acredita. A consistência é a melhor forma de você dizer quem você é, a credibilidade que você tem perante ter você me convidando aqui é um privilégio, porque significa que eu fiz alguma coisa legal. Isso é a credibilidade que a gente cria. Então, gente, eu acho que é esse pensamento, assim, eu tô me sentindo à vontade aqui, mas é esse pensamento que a gente tem que ter na vida, assim, o que fica pro mundo, o que fica da gente pro mundo é o que eu fiz durante o tempo que eu estive aqui, né? Eu acho que você está causando um impacto de verdade, assim, cara, em muita gente. Imagina quantos 1000 funcionários a Oracle tem, cara. Tem bastante. Né, que vocês estão impactando, que você está impactando, o Luiz, o Maioral, todos os líderes da Oracle, como você muito bem disse, você não faz nada sozinho. É isso. Né? Tá todo mundo lá remando. Impacta a carreira, impacta a vida. Uma coisa também que sempre me chamou muita atenção em você, que você acabou de dizer, de ser autêntico. Eu me lembro, cara, de você, diretor... como você falava com os executivos, era como você falava com a gente. Né? Tipo, não tinha 2 Galvão. Não, era um cara só. Então, assim, o mesmo estilo descontraído que você tinha para falar com os times, na época a gente trabalhava para os times de vendas, né? Do mesmo jeito que você falava com a gente, alegre, tirador de sarro, tal, você falava com o Luiz Meisler. Eu falava, puta merda, meu, que
né, não tinha essa... Então, acho que aqui, o que você tá dando de dica é exatamente como você executa. Isso é muito legal. E pra gente encerrar, eu ficaria com você aqui, cara, mais 2 horas. Tem que terminar. Mas vamos ouvir aqui. Me trazendo um violão aqui. Eu já tinha prometido que não ia tocar mais violão no lugar nenhum. Eu não ia deixar. Ó, eu que pedi. Eu tinha prometido que não ia tocar violão no lugar nenhum. Aí você toca o que você quiser. Cara, mas eu não ia deixar de escutar você aqui. Eu tinha prometido que não ia tocar mais violão em lugar nenhum, porque o pessoal fala, pô, já tô cansado de ouvir suas músicas. E ó, só pra vocês saberem os bastidores de como as coisas acontecem, ele não trouxe o violão. Eu falei, pô, Gal, você podia tocar uma música, né? Ele falou, tá bom, vai. Aí ele mandou buscar o violão lá. Vamos lá, cara. Deixa eu acertar aqui o microfone. Tá um pouco desafinado, mas a gente não tem tempo de afinar de violão agora, tá? É que aqui é muito gelado, cara. Qual que é o público aqui? Só pra... Aqui, cara, aqui o público... Bom, eu amo sertanejo, eu sei que você também, né? Então... mas aí o sertanejo pode ser que tem gente que não gosta. Vou começar com o Tim Maia pra Boa, vamos lá. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, de tristezas vou vivendo, e aquele adeus não pude dar. Você mudou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, e a solidão que em minha porta bate. E eu, gostava tanto de você. Faz o raio. Gostava tanto de você. É algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby. Sou feliz agora, não vá embora, não. Não. Uau! Aê! E não é que ele canta mesmo? Na minha época você não cantava, hein, cara? Eu tenho. Meu, você canta bem, cara. Olha, eu tenho uma banda, se eu não cantasse... Você gosta de rock, né? Eu gosto de rock, cara. Mas eu gosto de sertanejo também, cara. Não vou cantar sertanejo. Canta sertanejo. Eu gosto pra caramba, cara. Não vou cantar vou cantar um... O que você quer ouvir aqui? O que você quiser, cara. Quem manda é você, meu. Não, pô. Ele não tá acreditando que eu gosto de sertanejo. Eu gosto, cara. Eu gosto mesmo. Você gosta de sertanejo? Eu gosto. Jorge Mateus. Jorge Mateus? Tem alguma do Jorge Mateus aí na agulha, não? Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito, mas voou pro infinito, parecido com borboletas no jardim. Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre 2 mundos, sei que estou amando, mas ainda não sei quem. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar, tudo em nós morreu. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Vitor e Léo é que se cuide, viu? Aí, no teu podcast, tem o executivo tocando? Não tem, né? Assiste o XPXT. Cara, não sei nem como te agradecer. Cara, obrigado. Você é um cara iluminado, cara. Obrigado mesmo. Você também é um cara muito especial. Vocês todos aqui, agradecer seu time aqui, sua equipe. Obrigado. Tô vendo o projeto aqui. Depois a gente tem que marcar um dia pra alguém entrevistar esse cara, pra contar a história dele. Se vocês quiserem, depois eu posso entrevistar ele. Eu marco um bem entrevistar aqui. Porque o projeto, todas as coisas que ele entra, é muito legal. Ele sempre coloca parte dessa paixão pela vida, pelas pessoas.
Rodrigão, é importante as pessoas te conhecerem também. Vamos lá, uma hora a gente marca. Super iluminado também. Obrigado. Pessoal, obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Fiquem bem e até o próximo episódio.